Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Silvia aqui da Escola Essa Diadema. Hoje a gente vai à nossa última aula que fala de porcentagem, né? Transformação de soro ainda. Vamos à correção dos exercícios. Então, essa é a parte 2 da aula anterior. Eu não mandei a correção para vocês, embora eu tenha pedido a correção no meu privado, porque ao abrir os documentos eu vi que tinha muita coisa errada, gente. Muita coisa errada. Vocês não entenderam o contexto da aula, então eu vou ter que explicar novamente. Tá? Muita gente me perguntou como faria a conta número 1, porque o soro glicofisiológico não tinha porcentagem. Muita gente me perguntou se era se era conta de gotejamento, pelo amor de Deus, não é, tá? Então a gente vai falar hoje sobre os exercícios e a gente vai dar confluência na aula de uma forma diferente. Hoje, gente, a aula é para tirar dúvidas. Então, assim, eu vou fazer um jogo aqui com vocês depois do vídeo, né? Para que vocês entendam um pouquinho quando você lê um problema do que ele está te pedindo, tá? Porque muita gente não está sabendo interpretar. Então vamos à correção aqui do exercício da última aula. Eu vou falar pausadamente, porque geralmente eu converso mais rápido, tá? Para que você entenda. Então eu gostaria que você pegasse o seu exercício, o seu caderno que você fez e acompanhasse a correção. Se necessário, pausa o vídeo, tá bom? Vamos para o exercício número 1, ó, da aula de ontem, tá? A prescrição é de um soro glicofisiológico de 300 ml EV em 1 hora e 30 minutos. Disponível soro fisiológico a 0,9% de 500 ml e ampolas de glicose de 50% a 10 ml. E pergunta como proceder. Teve gente que me chamou no privado dizendo que se a conta era de gotejamento. Gente, conta de gotejamento, ele vai te dar o equipo aqui, ou pelo menos as gotas, tá? Isso daqui não é, isso daqui é transformação. Ah, mas professora, eu não sei fazer transformação, porque aqui não tem a porcentagem do soro. Um soro glicofisiológico, para quem não entendeu, vai entender essa aula hoje, tá? Um soro glicofisiológico, gente, ele equivale à mesma gramagem de um soro glicosado, ele tem que ter de gramagem de um soro glicosado, de um soro fisiológico. Então, por exemplo, se meu soro glicosado de 500 tem 5 gramas, a minha reposição em sódio também tem que ser de 5 gramas. Então, isso vai me dar o volume, né, esperado. E eu vou explicar para que vocês entendam, tá bom? Então, assim, ó, é um soro metade. Então, é isso que você tem que entender. Foi o que eu falei ontem. Quando o médico ele é bonzinho, ele vai virar para você e falar assim: ó, eu quero 200 ml de soro glicosado e que você coloque, sei lá, 100 ml de soro fisiológico, tá? Ah, mas não, às vezes ele só pede para que você faça o soro glicofisiológico que ele quer no volume, ele não te dá os volumes exatos, então você tem que descobrir, certo? E quando a gente está falando de soro glicofisiológico, a gente está falando de soros que não mudam a concentração dele. Sempre será um fisiológico de 0,9% como base e sempre terá um soro glicosado a 5% como base, tá? Então, a sua base vai depender daquilo que você tem na mão. Lembre então, ó, você precisa desse soro glicofisiológico que você não tem. O que você tem? Você tem o soro fisiológico de 500, esse frasco aqui, ó, tá? E você tem ampolas de glicose de 50% com 10 ml. Você tem que pegar isso e isso para fazer isso daqui, ó. Esse soro de 300 ml. Primeira coisa que você tem que bater o olho e entender é que o seu soro disponível é de 500 e que ele está pedindo aqui um soro de 300. Aqui você já vai desprezar 200 ml. No soro glicofisiológico, essas gramas que são desprezadas, né, antes de começar a conta, elas não são, como que fala, contabilizadas no final. Eu não tenho que repor, tá? Porque o soro glicofisiológico, ele entende que eu vou ter metade, né, 300 gramas, em 300 ml o equivalente a um soro fisiológico e que eu vou completar, né, com a glicose os 300 ml, né, ou é a equivalência a 300 ml de glicose, né, que teria em 300 num soro de 300 ml, tá? Então, em gramas de 300 ml. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, ó, soro glicofisiológico de 300 ml EV. Então, eu vou pegar esse soro aqui e de cara já vou desprezar quanto? 200 ml dele, tá? Então, eu vou trabalhar com 300 ml. Esses 300 ml eu vou ter que colocar, vou ter que fazer dele, né, na verdade, colocando glicose aqui dentro, esse soro aqui, ó, esse soro glicofisiológico. Esse soro glicofisiológico, muitos hospitais compram, mas a maioria não tem,
tá? Então, o que que eu faço? Eu pego ou um soro fisiológico ou um soro glicosado e vou transformar ele com a ajuda das ampolas ou de glicose ou de sódio. Isso vai depender da minha base, né? Se o meu soro é glicosado, eu vou usar sódio. Se o meu soro é fisiológico, eu vou usar glicose, tá? E vou transformar nesse soro aqui, com base, né? Nesse caso aqui, com a ajuda da glicose, tá bom? Então, presta atenção no negócio. Uma coisa que você tem que ter na cabeça a partir de agora. O soro glicofisiológico, ele não tem porcentagem específica. Você não vai ver porcentagem aqui na frente, tá? Mas você tem que saber que depende, a porcentagem depende do volume da base e das suas gramas. Então, a sua base é de 0,9%. Então, eu sei que a cada 100 ml eu tenho 0,9 gramas de glicose. Se eu tenho 300 ml de base, eu vou determinar a primeira coisa, quantos gramas eu tenho em 300 ml de soro fisiológico. Então, ó, primeiro passo, gramas total do soro fisiológico. Vou colocar 0,9 gramas para 100, X para 300, não é para 500, lembra? Eu trabalho com o meu volume, né, prescrito e não com o disponível, tá? Então, ó, 0,9 está para 100, x está para 300. Faço aqui a regra de 3, monta a equação. 100 vezes x é igual a 0,9 vezes 300, x vai ser igual a 270 dividido por 100. O meu soro, que eu vou usar como base para transformar ele em soro glicofisiológico, ele tem, né, em 300 ml, 2,7 gramas de sódio. Isso quer dizer que eu vou ter que colocar dentro desse soro para equivaler, deixar ele, né, como um soro glicofisiológico, 2,7 gramas de glicose. Mas para isso eu tenho que determinar agora quantas gramas tem a minha ampola de glicose, tá? Então é o meu segundo passo. Eu vou fazer a conta para glicose. Gramas total por ampola. 50 gramas tá para 100, porque 50% tá para 50 gramas para 100. 10 ml vai estar para X. Regra de 3, monta equação. 100 vezes x vai ser igual a 50 vezes 10, x é igual a 500 dividido para 100, que vai dar 5 gramas. Então, cada ampola minha vai dar, de glicose, vai me dar 5 gramas. Agora, eu vou para o meu terceiro passo. O meu terceiro passo é, né, compensar, porque tem que ser um soro isotônico, então ele tem que ter a mesma quantidade de gramagem, compensar aqui, ó, tá? Eu não tenho 2,7 gramas de sódio em 300 ml, certo? Se eu manter só 2,7 gramas de sódio, eu tenho um soro fisiológico, mas eu quero um soro glicofisiológico. Então, ele também tem que ter 2,7 gramas de glicose. Da onde que eu vou tirar essa glicose? Da ampola. Então, ó, terceiro passo, tá? ml de glicose a ser injetado no soro fisiológico. Eu tenho 5 gramas em 10 ml, foi o que eu determinei na ampola, mas eu preciso de 2,7 gramas para x ml para transformar a base fisiológica no soro glicofisiológico. Faço a conta, tá? Então, ó, 5 vai estar para x, 2,7 vai estar para 10, né? Monta a equação, 5 vezes x é igual a 2,7 vezes 10, x vai ser igual a 27 dividido por 5, x dá 5,4 ml. Então, gente, numa questão de lógica, tá? Pelo amor de Deus, presta atenção na correção. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o meu soro fisiológico mais a minha ampola, tá? Vou desprezar desse soro de 500, 200 ml para ter uma base de 300, que é a minha prescrição. Da ampola de glicose, eu vou pegar 2,4 ml e vou injetar dentro desse soro. Quando eu fizer isso, eu vou ter o meu soro glicofisiológico no volume de 300 ml, tá? Com as porcentagens de gramagem aí isotônicas iguais, tanto de cloreto de sódio quanto de glicose. Deu para entender, né? Isso daqui é fácil, é só você prestar atenção. O exercício 2, a mesma correção, tá? Ó, soro glicofisiológico de 800 ml EV para correr, vamos colocar aqui em 4 minutos, tá? Era 40, mas eu coloquei 4, vai ficar aqui só para você poder entender que é 40, mas tá 4. Não é o meu foco aqui. O tempo. Disponível tem um soro glicosado de 5% de 1000 ml e ampolas de
sódio de 20% com 10 ml, tá? Como proceder? Presta atenção que se o seu soro é glicosado, as suas ampolas vão ser o inverso, vai ser sódio. No outro soro era sódio, as minhas ampolas eram de glicose, tá? Então, ó, o disponível de 500, né? As ampolas são de 20% com 10 ml cada e o volume é 800. Então, aqui de cara a mesma coisa. Você sabe que você vai ter que jogar fora quanto? 200 ml, porque o seu soro é de 1000, mas a sua prescrição é de 800. Então, ó, soro glicofisiológico de 800, né? A base que você vai trabalhar para transformar esse soro glicosado no soro glicofisiológico vai ser de 1000 e as ampolas que você vai utilizar. Primeiro passo, descobrir o total de gramas que você tem em 800 ml de soro glicosado, não em 1000, tá? Lembra, a gente vai trabalhar com a base. Então, ó, 5 tá para 100, 800 tá para X. Regra de 3, 100 vezes X é igual a 5 vezes 800, X é igual a 4.000, né? Que vai se dividir por 100. Então, um soro de 800, né? ml glicosado a 5% tem 40 gramas de glicose. Ok, perfeito. Agora eu vou descobrir quanto tem minha ampola de sódio. Por quê? Porque eu vou ter que colocar 40 gramas de sódio dentro da minha base de soro glicosado. Então, as ampolas de cloreto de sódio. 20 gramas vai estar para 100, X vai estar para 10. Lembrando que as ampolas estão aqui. Regra de 3, certo? 100 vezes X é igual a 20 vezes 10. X vai ser igual a 200 dividido para 100. X é igual a 2 gramas. Então, 2 gramas por ampola, ok? Agora, eu vou fazer a compensação. Eu tenho 40 gramas de glicose. Eu preciso ter também 40 gramas de quê? De cloreto de sódio. E para ter esse cloreto de sódio, eu vou ter que tirar da onde? Das ampolas, tá? Então, ó, aqui o terceiro passo. Quantos ml de cloreto de sódio eu vou ter que injetar nesse soro glicosado para ter um soro glicofisiológico a 800 ml, certo? Aqui, gente, uma coisa que eu quero deixar claro, eu não tô trabalhando com volume, tá? Eu tô trabalhando com gramagem. Existe muito mais coisas depois, para quem quiser, depois eu até explico, tá? Então, ó, 2 gramas vai estar para 2 gramas, vai estar para 10 ml, tal que 40 gramas, que é o que você precisa para compensar o seu soro, vai estar para X, tá? Então, ó, regra de 3, equação. 2 vezes x é igual a 40 vezes 10, x vai ser igual a 400 dividido por 2. E aí, eu precisaria de 200 ml. Daí você vai falar assim, tá, professora? Então, quer dizer que você vai pegar 800 ml desse soro, que é o glicosado, colocar mais 200 e vai ter um volume de 1000, mas a prescrição é 800. Sim, mas foi o que eu falei. Para não dar um nó na cabeça de vocês nesse exato momento, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o passo é esse, tá? Existe aqui a linha de desperdício, porque eu poderia colocar tirar mais, mas daí eu teria que fazer a recompensação, tá? Mas nesse momento eu quero que vocês entendam o mecanismo que é o soro glicofisiológico. Então, o que eu tenho, né, de gramas do meu soro base no volume prescrito, eu tenho que colocar de gramas das ampolas disponíveis dentro do meu soro base, tá? Então, nesse caso, eu pegaria um soro de glicose, né? Tiraria 200 ml, colocaria dentro dele, né? 200 ml de quanto? De sódio, para ter um soro glicofisiológico. Nesse caso, o meu soro ele vai bater 1000 ml. Deu para entender, né? Nesse caso, o meu soro bateria 1000 ml e não 800, mas aí existe outros trâmites para a gente poder recompensar essa coisa. Como? Muito simples, gente, né? Eu teria que desprezar o volume excedente. Aí você vai falar, como assim, né? Não é um soro meio a meio? Eu não injetei 200 ml aqui dentro, isso quer dizer que se eu desprezar 200 ml, o meu soro ainda vai continuar meio a meio. Não sei se deu para você entender. Ó, vou explicar novamente. Eu joguei dentro desse soro para fazer a equivalência, tá? De 40 gramas, eu joguei 200 ml de cloreto de sódio, ok? Você vai falar, ok. Quando eu jogo 200 ml de cloreto de sódio aqui dentro, o meu soro, que tinha como base 800 ml, ele vai ter 1000.
Só que 1.000 agora é de um soro glicofisiológico. O médico não está pedindo só 800. O que eu posso fazer aqui? Ir lá na minha pia e desprezar 200 ml desse soro já misturado, que daí eu vou ter o soro glicofisiológico no volume de 800 ml. Mas, professora, e as gramagens? Gente, já está misturado. Então, nesse caso, eu não estou desperdiçando em outro, eu estou desperdiçando igualmente nos dois. Deu para entender? Né? Eu espero que tenha ficado claro, tá bom? Eu não posso fazer isso, desprezar 200, né? Antes de colocar as ampolas, tá? No caso, assim, 800, né? Na minha base é 800. Aí eu falo, mas eu vou colocar 200 de sódio, então eu já vou desprezar antes 200 ml de glicose. Não, porque daí o seu volume aqui seria 600 e não mais 800, tá? Então, nesse caso, quando você coloca as ampolas aqui dentro, você transformou ele num soro glicofisiológico de 1.000. Perfeito, tá? Então, para ter os 800 ml, eu só vou desprezar desse volume já transformado 200 ml para ter o volume exato, ok? Vamos, então, né? Para quem ainda não entendeu, só para deixar bem claro, esse soro glicofisiológico, ele é um soro que equivale em gramas, tanto de cloreto de sódio quanto em glicose, tá? Ele apresenta gramas iguais tanto do sódio quanto da glicose, lembra? Tanto do eletrólito quanto da energia, que é a glicose, tá bom? Do elemento calórico. Então, se a prescrição é de 200 ml de soro glicofisiológico, espera-se que ele tenha o equivalente em grama de 200 ml de sódio, né? Que ele tenha a mesma quantidade equivalente de gramas de soro glicosado, tá? Então, assim, não esqueça disso, pelo amor de Deus. Então, gente, não é tão difícil. Então, ó, se eu tenho 200 ml de soro fisiológico, eu tenho 1,8%, né? 1,8 gramas de glicose, de sódio, perdão, tá? Então, eu teria que jogar dentro desse soro, né? 1,8 gramas de glicose para eles terem equivalências iguais, tá bom? Não é tão difícil para poder fazer esse soro. Esse soro aqui, gente, quando ele já vem como glicofisiológico, eu não transformo ele, eu só desprezo, tá? Depois que eu transformei, aí sim eu posso desprezar caso o meu volume exceda, tá bom? Então, ó, qual que é a realidade que vocês vão ter? Esse soro? Não, tá? Vocês vão ter essa realidade, pegar um soro fisiológico ou colocar a equivalência das gramas dele, né, do volume em relação à grama de glicose, ou pegar um soro glicosado e colocar a equivalência de gramas do soro glicosado, quando comparado com o volume, né, que ele tem aqui dentro, em ampolas de sódio. Eu espero que tenha ficado muito clara essa explicação. Falei devagar, falei pausadamente e a gente vai treinar ainda hoje, porque isso vai cair na prova, tá? Agora a gente vai para a correção, gente, do exercício 3 e 4, tá? O exercício 3, ele fala sobre transformação de soro, tá bom? A transformação de soro, eu vou explicar, vou dar a correção e depois eu explico novamente. Ele fala da transformação de soro, no caso, em volumes exatos, quando o paciente é renal crônico, quando é um grande queimado, quando ele tem, por exemplo, edema cerebral, ele não pode receber um líquido excedente, porque tudo ali é contado na ponta da caneta, tá? Então, nesse caso, a gente vai fazer a transformação do soro exata, que é o que se espera que você faça no hospital, tá bom? Ah, professora, mas a gente aprendeu de outra forma, mas eu estou ensinando para vocês agora, tá? Esses vídeos aí, gente, eles vão ficar no YouTube, sei lá, forever, né? A vida inteira. Talvez eu não pretendo desmanchar meu canal, muito pelo contrário, eu pretendo até montar um curso. Mas, né, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: eu quero que vocês passem a compreender que farmacologia não é aquela coisa exata que vocês estão pensando, tá? Ah, tá no livro, é idêntico. Não é, tá bom? Ó, paciente renal crônico em hemodiálise 3 vezes por semana, quer dizer que ele filtra o sangue dele, tá? Sendo que deve receber soro fisiológico a 4%, 500 ml, que o volume a ser infundido deve ser exato, mediante o controle hídrico rigoroso, tá? Dispomos de soro fisiológico de 0,9%, 500 ml, e ampola de cloreto de sódio a cloreto de sódio 20%,
né, 20 ml. Como proceder, tá? É isso que eu quero que vocês passem a entender. Aqui, ele já tá falando para você, o volume infundido tem que ser o quê? Exato, né? Tem que ser aquele volume que é aquele que fecha redondo no que o médico prescreveu. Aqui, gente, teve muita gente que me falou: quando que eu sei que a conta é de 5 passos? Quando eu sei que é 7 passos? Quando eu sei que é volume exato? Você tem que conhecer patologia, né? Eu recomendo a vocês que toda vez que vocês forem fazer uma prova, utilize desse modelo que eu tô fazendo, tá? É o mais correto. Então, ó, primeiro passo, como sempre, a gente vai determinar aquilo que a gente tem nas mãos. Primeiro passo, eu trabalho com soro fisiológico que eu tenho. Então, o 0,9 tá para 100, o volume é de 500, faço a equação e isso me dá um resultado de 4,5 gramas, tá? Segundo passo, trabalho com a ampola disponível. A ampola disponível, gente, ela é de 20% com 20 ml. Então, ó, segundo passo, a ampola, 20 gramas tá para 100, X vai estar para 20. Monta a equação e a minha ampola vai ter 4 gramas cada 20 ml. Terceiro passo, tá? Aqui não tem nada de novidade. Isso daqui, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 e passo 5, vocês já aprenderam. Passo 3, vou descobrir o que eu preciso. Eu não preciso de um soro de 4% com 500 ml, então, ó, 4 tá para 100, X gramas vai estar para 500. Faço a equação, né, divido e o meu soro que eu preciso tem que ter 20 gramas. Quarto passo. O quarto passo, gente, ele é a diferença daquilo que eu tenho e daquilo, né, daquilo que eu preciso para aquilo que eu tenho. Eu tenho 20 gramas, né, quer dizer, perdão, eu preciso de 20 gramas e eu preciso, e o que eu tenho, o soro que eu tenho 4,5, ó. O soro que eu tenho, o soro que eu preciso, tá? Faço uma subtração e isso me dá uma diferença em grama de quê? De sódio, que eu vou ter que repor das ampolas, tá? De 15,5 gramas, ok? Perfeito. Aí eu vou para o quinto passo, que também não é segredo para ninguém, tá? 15 gramas é o que eu preciso de diferença. Então, essas 15 gramas eu vou ter que tirar das ampolas para jogar dentro do passo 1, ok? Então, ó, o que eu vou fazer? 15 gramas vai estar para X, 4 gramas, que é das ampolas, que eu vou tirar das ampolas, está para 20. Faço a equação, monto ela e ela me dá o resultado de 38,75 ml. Vocês sempre aprenderam, né, na apostila a parar aqui, ó. Ah, eu tenho que acrescentar 38,75 ml dentro do soro, né, glicosado a 0,9%. Tá certo? Não, tá? Isso daqui é uma base teórica para vocês entenderem. O correto é você fazer a conta para volume exato, que é o que você vai usar na prática. Então, ó, esses 38 ml, o que eu expliquei sempre para vocês, que se a gente vai pôr, né, 38,75, eu teria que tirar 38,75, ok? É aceitável em prova? Sim. Mas se o meu paciente está pedindo volume exato, eu não posso fazer dessa forma. Então, o que eu vou fazer? Em vez de tirar 38,75 ml do meu sexto passo, né, que seria para saber quanto que eu tenho que jogar fora do meu soro base, que é o soro fisiológico a 0,9% de 500, eu vou tirar um pouco mais. Em vez de tirar 38,75, eu vou tirar dele 50 ml. Poderia ter tirado 100 para quem tirou 100, tá? Poderia, não tem problema nenhum. Você só vai compensar depois com a água destilada. Lembrando que a água destilada, gente, ela não tem gramagem. Então, se eu coloco água destilada dentro da base do meu soro, eu estou expandindo o meu volume, mas não estou mexendo na gramagem, tá? Então, isso tem que ficar claro. Então, ó, em vez de tirar 38,75, eu tiro 50 ml. Por quê? Porque quando eu tirar 50 ml, eu estou tirando um pouquinho mais de gramagem que eu vou repor na seringa, tá? Quando eu colocar as ampolas lá dentro. Então, ó, 0,9 vai estar para 100, né? Porque 0,9 porque é desse soro aqui, do meu soro que eu tenho que tirar, enquanto X gramas está para 50 e não para 38, ok? Faço a conta, coloco a equação aqui na ponta do lápis e isso me dá a diferença que eu acabei de jogar fora. Quando eu tirei 50 ml do soro de 500 que eu tenho na mão, eu joguei 0,45 gramas fora. Ó, joguei 0,45 gramas fora, que eu vou ter que repor,
tá? Essa reposição vai partir da glicose, então 0,45 gramas está para X, né? Tal que 4 gramas vai estar para 20. Então, 4 vezes X é igual a 0,45 vezes 20, X vai ser igual a 9 dividido para 4, e X dá 2,25 ml. Lembra do que eu falo sempre. Tudo que tiver em ml é o que você vai colocar dentro do soro. Ó, grama, 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 diferença. Ml dentro do soro, grama, não, ml dentro do soro. Somos 2 volumes, então, ó, vamos partir agora da base para que você entenda a somatória, tá? Você tinha um soro de 500 ml, tá? Para transformar esse soro de 500 ml, utilizando a ampola de sódio num soro a 4% de 500 ml. O que você fez? Você pegou esse soro de 500, fez toda a conta, só que no sexto passo, esse soro de 500, ele não vai ter mais o volume de 500. Você considerou o desperdício de 50 ml. Então, o seu soro para base, né, para montar o soro aqui que você precisa, ele não parte mais de 500, ele parte de quanto? 450 ml, tá bom? Onde você vai colocar dentro desse soro 41 ml de cloreto de sódio, ó, 38,75 mais 2,25. Esses dois somados vai te dar um soro, né? A 4%? Vai ter 4% lá dentro, ó. Vai dar 491 ml no total. 450 mais 41 ml aqui. 491 ml. Só que 491 ml não são 500, gente. Para poder completar o volume, você vai adicionar 9 ml de água e isso vai te dar um soro final de 500 ml, um soro fisiológico a 4%. Ficou claro? Toda vez que eu tiro o volume aqui, ó, no sexto passo, eu tenho que considerar o meu volume inicial. Se meu volume inicial era 500 e eu tô tirando 50, a minha conta parte agora de 450, tá? Isso na somatória, ok? Então, ó, a resposta seria: irei precisar de 450 ml de soro fisiológico a 9%, onde irei acrescentar 41 ml de cloreto de sódio, que é das ampolas, sendo que o volume faltante seria completado com o quê? 9 ml de água, para te dar um soro de quanto? 500 ml, né, a 4% de sódio, ok? Vamos para a segunda correção, mesma coisa, ó. Um paciente, ó, né, grande queimado, apresentando lesão em 80% do corpo, né, e importante edema, quer dizer que ele tá inchando, ele tá retendo líquido, isso não pode, tá? A gente vai ter em controle rigoroso aqui hídrico, tá? Foi prescrito para ele soro glicosado a 13% 1000 ml para correr em 12 horas. Temos disponível soro glicosado, né, de 5% 1000 ml e ampola de glicose a 50%. Isso daqui é um volume que tem que ser o quê? Exato, tá bom? Ele tá dizendo, ó, controle hídrico, né, rigoroso. Então, ó, conta 1. Vou trabalhar com o que eu tenho disponível, soro glicosado a 1000, né? Então, 5 gramas está para 1000, X vai estar para... quer dizer, 5 gramas está para 100, X vai estar para 1000. Monta equação e a equação me dá 50 gramas nesse soro de 1000. Inteiro no soro de 1000 eu tenho 50 gramas. Vou para as ampolas de glicose, ok? As ampolas de glicose, né? 50 gramas está para 100, a ampola é de 10, faço a equação. Cada ampola vai me dar 5 gramas. Terceiro passo, vou para o soro, que eu não tenho. Qual que é o soro? O soro prescrito, de 13% com 1000 ml. Então, ó, 13 gramas para 100, 1000 para X, né? Monta equação. E eu preciso de um soro que tenha 130 gramas. Olha só, o soro que eu preciso tem que ter 130. O soro que eu tenho tem 50. Da onde que eu vou compensar a grama faltante? Das ampolas de glicose, que é daqui que eu vou tirar. Então, ó, quarto passo, sem novidade, hein? 130 tenho que tirar 50, ok? Quando eu faço essa conta, me dá uma diferença de 80 gramas. Essa diferença de 80 gramas, né, para poder chegar a 130, eu vou tirar das ampolas de glicose, do passo 2, quinto passo. Então, ó, 80 gramas para X, 5 gramas para 10, tá? Aqui, 5 vezes X vai ser igual a 80 vezes 10, X vai ser igual a 80 dividido para 5, X vai ser igual a 160 ml. Aqui a gente para, tá? Para fazer a seguinte consideração. Se eu tenho um soro, né, de
1000 ml e eu colocar 160 lá dentro, que é onde a apostila mostra para vocês que vocês têm que parar. Nesse caso, eu vou ter um soro de 1160 ml. E eu não posso colocar 160 ml excedente. Ah, professora, mas você ensinou que a gente poderia tirar 160, né? E depois ver quanto que a gente está jogando fora. Sim, poderia, tá? Mas mesmo se eu fizer essa conta, o meu volume ainda vai ser excedente. Então, nesse caso, no sexto passo, o que eu vou fazer? Em vez de tirar 160, eu tiro 200, né? Eu completo, eu arredondo o meu volume. Então, 5 gramas do meu soro de base tá para 100 ml, tá o que 200 ml. Por que 200 e não 160? Porque eu vou estar tirando o volume que eu preciso, mais um pouquinho, tá? Para poder compensar com o quê? Com a água destilada, para ter meu volume exato. Então, ó, 5 gramas tá para 100, tá? O que X gramas vai estar para 200. Então, aqui eu monto a equação e isso daqui me dá uma diferença de 10 gramas, ok? Então, além desses 160 ml, eu vou ter que compensar mais alguns ml, porque eu tô jogando fora em 40 ml excedente, né? Porque 160, de 200 se eu tirar 160, são 40 ml que eu joguei a mais, eu tô jogando fora 10 gramas. Aí, gente, a gente vai para o sétimo passo, que é compensar essas 10 gramas. Eu não joguei fora 10 gramas a mais, certo? 10 gramas a mais, né? Eu vou compensar aqui com 5 gramas. 5 gramas para 10 ml, que são as minhas ampolas. Faço a equação, né? E isso dá quanto? 20 ml. Ó, na ampola, como é concentrada, né? 10 gramas equivale a 20 ml. Lembra, tudo que tá em ml vai entrar no seu soro. Então, agora a gente vai para a somatória. Então, ó, o seu soro base era de 1000 ml, mas você jogou fora quanto? 200. Então, a sua base agora é 800 ml de soro glicosado, que você vai colocar dentro dele a somatória de 160 mais 20, né? Que dá 180 ml de quanto? De glicose a 50%. Isso vai te dar um volume final, né? De 980 ml, mas o seu soro a 13%, ele tem que ter 1000, que você vai completar 980 com 20 de água destilada. Então, a sua resposta final seria: irei precisar de 800 ml de soro glicosado a 5%, devendo acrescentar, né, 180, não 280. Eu vou corrigir isso daqui, gente, porque vocês vão brigar comigo, tá? 180, pronto. Deixa eu voltar aqui, tudo. Não quero nada errado. É que na hora de editar isso daqui deixa a gente louco, gente. Ó, 180 então de glicose, vou completar o volume faltante com 20 ml de água destilada. Isso daqui, gente, é o correto. Seja para paciente que tá com o controle hídrico, como que eu posso falar? Com controle hídrico ou não, tá? Grande queimado ou não, paciente que é renal ou não. Essa conta é a correta de se fazer quando você vai colocar um soro que a gente fala que precisa transformar, tá? O que é explicado na escola. Então, ó, eu quero que você entenda. Na apostila, a gente vê os 5 passos. Então, eu vou usar esse exemplo aqui, ó. O paciente deve receber um soro glicosado de 1000, né, a 10%. Temos disponível, então, um soro glicosado de 1000 e as ampolas de glicose a 25% com 10 ml. A apostila explica 5 passos. Daí você vai falar assim, professora, a apostila tá errada. E ela não está, gente. Ela tá te ensinando 5 passos que são a base, tá? E ela, pela configuração de ensino, o que ela te explica? Que quando você chega, então, ó, você faz o passo 1, né? Determina a gramagem do seu soro que você tem. O passo 2, a glicose que você tem. O passo 3, o soro que você precisa. No passo 4, faz a diferença. E no passo 5, te dá o volume que você precisaria para ter esse soro aqui a 10%. Então, você entende que você teria que colocar 200 ml de glicose dentro do soro de 1000, tá? Isso seria os 5 passos da apostila, certo? Só que você tem que lembrar que isso daqui é volume excedente, você extrapolou. Você tem um soro de 1000 e você vai colocar 200, você vai ter 1200, mas a prescrição é de 200, de 1200, não é de 1000.
tá? Aí você aprendeu comigo que você poderia fazer os 7 passos convencionais. Nos 7 passos convencionais, o que que você faria, né? Você ia fazer os 5 passos idênticos. Então, primeiro, determina, ó, é a mesma prescrição, tá? Determino, então, a gramagem do soro que eu tenho, das ampolas que eu tenho no segundo passo, do terceiro passo, o soro que eu preciso, que é o de 10%, né? No quarto passo, eu vou fazer a diferença, né? Coloco aqui a diferença. No quinto passo, eu vejo o volume que eu vou ter que colocar dentro do soro. Aí eu expliquei para vocês o seguinte, que não está errado, tá? Nenhuma das formas aqui estão erradas, mas eu preciso que vocês entendam. Aí ele coloca assim, ó, x é igual a 200. Daí eu sempre falei para vocês, gente, para colocar 200, eu preciso tirar quanto? 200, que seria meu sexto passo. E nesse 200 aqui que eu tô tirando o volume exato que eu vou colocar. Só que quando eu tiro o volume exato que eu vou colocar de glicose, eu tô jogando grama de soro fora. E esse soro, ele reflete em volume, né? Então, nesse caso aqui, ó, os 200 gramas que eu joguei fora, ele vai exceder meu volume, né? Presta atenção agora na somatória, ó. O soro que eu tenho, a base dele é de 1.000, mas se eu tô jogando fora 200, a minha base seria 800, para poder colocar quanto? Os 200 que eu falei para vocês de glicose. Só que quando eu joguei os 200 fora, eu joguei glicose fora, que eu tive que repor. Vai estar com 40 ml aqui, né? Que eu vou ter que colocar da minha glicose daqui, ó, das ampolas. Então, 200 seria do volume para chegar a 10% e esse 40 do volume que eu joguei fora. E o meu soro, ele extrapolaria em 40 ml. Daí você fala, professora, mas é muito menor do que os 5 passos. É aceitável? Sim, tá? Só que, gente, tem paciente que não aceita isso, que é, então, o paciente que a gente vê agora, que é a conta, né, dos 7 passos com volume exato. Primeiro passo, igual, certo? Segundo passo, glicose. Terceiro passo, soro que eu preciso. Quarto passo, diferença entre o soro que eu preciso e o soro que eu tenho. Quinto passo, o volume que eu vou ter que colocar dentro desse soro. Que soro? O soro que eu tenho de base, o de 1.000. Só que no sexto passo, eu mudo o volume. Por quê? Porque eu sei que se eu jogar um pouquinho mais afora, eu não vou extrapolar o volume na hora de repor em glicose. Eu posso completar o volume faltante com água. Então, em vez de jogar 200, eu poderia jogar aqui 300? Poderia jogar 250, mas eu sempre arredondo, tá, gente? Se aqui tivesse dado 250, eu teria colocado aqui 300. Se aqui tivesse dado 210, eu teria colocado aqui 250, tá? Aqui uma coisa que eu quero que vocês entendam, ó, o volume que tá aqui, né, ele não vai interferir na quantidade de água ou no produto final que você vai ter, tá? Então, se você quiser jogar, se aqui fosse, por exemplo, 210 e você tivesse jogado fora 250, sempre vai de 50 a 50 ou de 100 para 100. Tá? Que fica mais fácil. Ele não ia interferir no seu produto final, porque ia ainda ter sobra para você jogar água dentro do frasco, do soro. Aí eu coloquei 300 e fiz a conta para 300. Isso me deu 15 gramas de diferença que eu joguei fora em 300 ml, né, do soro. E aí eu faço a conta para descobrir quanto que eu vou ter que repor, tá? E aí, ó, ele me dá 60 ml. Veja bem, gente, ó, a minha base era de 1.000, certo? A minha base era de 1.000, mas eu joguei fora 300, então a minha base se tornou quanto? 700. 700 que eu vou repor com glicose, ó, tudo que tá em ml é o que eu vou por dentro, é a glicose. 200 mais 60 vai dar 260. O meu produto final vai ser um soro glicosado de 260 ml. A quanto? A 10%. Só que a prescrição é de 1.000. Certo? E se a prescrição é de 1.000, eu tenho que completar o volume com o quê? Com glicose? Não. Com soro? Não. Com água destilada, que é uma substância neutra. Então, eu coloco 40 ml de água destilada e nisso eu tenho um produto final de 1.000 ml de soro glicosado a 10%. E é isso que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula. Esse é o volume exato, que é o que eu quero que vocês aprendam, que eu quero que vocês cheguem lá, ok? Acabou por hoje, mas a gente tem aí exercício para fazer na sala de aula, beleza? Fiquem com Deus, espero que a explicação tenha ficado mais clara hoje. Até. Beijo.